tudo bem? Eu sou a Alice e sejam muito bem-vindos ao meu canal de Cor em Cor. Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um Vamos Colorir Juntos? E o desenho de hoje é este aqui, esta ilustração gratuita que a Johanna Basford disponibilizou para a gente lá no site dela. Para você adquirir, basta entrar no site da Johanna, lá no Instagram dela tem o link, e aí você consegue fazer o download desta ilustração, né? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Eu achei muito linda. Ela se inspirou no Lego. Sabe aqueles Legos temáticos? Ela recebeu um Lego temático lá de flores, né? De jardim botânico. E ela se inspirou na montagem do Lego e transformou em desenho. Gente, eu achei muito legal isso. E eu tive vontade de vir aqui compartilhar com vocês este colorido. Eu vou usar aqui os Arctics de 126 cores. Mas se você não tiver este lápis, não tem problema, é só você ficar de olho aí nas combinações utilizadas e adaptar com a marca que você tiver aí na sua casa, tá bom? Então é isso, espero que vocês se sintam inspirados e motivados. Fiquem aí com as combinações e vem comigo neste colorido. Então, aqui estão as combinações que eu usei do Arctic 126 cores. Mas claro que a gente vai adaptando aí de acordo com o que vocês têm, tá bom? Então, aqui eu comecei com a combinação da flor 1. Comecei usando o 3311, que seria um vermelho bem escuro, ou se você não tiver, talvez um marrom avermelhado, para fazer a base aí desse vermelho. Agora, com o vermelho um pouco mais claro, eu vou passando aí por cima do que eu já fiz e acrescentando mais um pouco. Aquele mesmo processo de degradê comum, né, que eu sempre faço do escuro para o claro. Então, sigo aí, finalizando, né, as pétalas. Esse aí é o 3170, o vermelho mais claro, intermediário, né? E agora, com o vermelho mais claro, que é o 3150, eu vou finalizar esse degradê. Então, vocês podem perceber que se vocês não têm esta caixa do Artix, vocês podem pegar uma caixa comum e escolher um vermelho escuro, um vermelho intermediário e um vermelho mais claro. Ou somente 2 tons de vermelho também dá certo. Agora, com o preto, que no meu caso aqui é o 0099, eu vou fazer aí a sombra e aumentar o contraste desse vermelho aí nas pétalas. Então, eu vou fazendo bem de levinho, bem aos poucos, vou repetindo o processo até eu achar que tá legal assim de preto, né? Agora, é a combinação da flor 2. Eu peguei 4 cores, eu peguei um tom de laranja bem escuro, quase vermelho, um tom de laranja, um tom de amarelo escuro e um tom de amarelo mais claro. Então, aí eu fiz o degradê básico do escuro para o mais claro e depois com o laranja escuro eu fiz o risquinho da pétala, tá? Então, vocês podem usar aí essas cores básicas que tem em toda a caixa de lápis de cor, né? Então, foi basicamente isso. Agora, na flor 3, é a combinação de flor 3. Eu usei aqui o 4.280, o 4.100, o 4.005 e o 3.011, nessa ordem. Mas vocês podem pegar aí um tom de vinho escuro, né, bem escuro, ou um rosa bem escuro, ou talvez um roxo, desses tons de roxo que são mais puxados para o rosa, também dá certo. Eu fiz aí, né, com a cor mais escura e depois fui fazendo o processo de degradê mesmo. Então, só para vocês terem noção das cores que vocês vão adaptar aí. Gente, tudo que eu mostro aqui, se você não tem a caixa que eu tô usando, né, a marca de lápis que eu tô usando, vocês podem adaptar. Porque geralmente são cores que tem em qualquer caixa, né? Claro que tem
cores específicas que não tem em uma ou em outra, mas que a gente consegue adaptar, tá bom? Então, fiz aí um processo de degradê, querendo deixar a minha flor um rosa mais escuro. A mesma combinação que eu usei nessa aqui que eu tô apontando. Agora, a gente vai para a combinação da flor 4. Eu usei aqui um tom de cinza claro, um tom de amarelo bem clarinho e o branco. Eu passei o cinza, passei o amarelo e depois passei o branco por cima. Aqui foi só para dar uma sensação de luz mesmo, porque quando a gente passa aí o contorno com a caneta Posca branca, vai dar aquela sensação de pétala branca, mas com um sujinho, sabe? Tipo margarida, um sujinho cinza de longe e uma iluminação do ambiente, coisas do tipo. Agora a gente vai para a combinação de flor 5, eu quis deixar ela um tom mais pêssego. Eu usei as cores 6078, 3010, 3004 e 1048. Nesta ordem, fui fazendo o degradê. Então, aí eu tô fazendo com a cor mais escura as partes que eu acho que tem sombra. Então, vocês podem ver aí que eu fiz toda a sombra primeiro e depois fui acrescentando as outras cores. Essa cor em específico que eu tô usando, ela é um pouco mais difícil de encontrar em qualquer caixa. Mas você pode pegar um tom de marrom clarinho para fazer essa sombra e depois pegar aqueles tons de rosa bem claro puxado para o creme, para o pêssego e finalizar essa combinação aí. Então, vai dar super certo, tá? No meu caso aqui, eu peguei esse rosa que seria um rosa mais antigo, mais escuro, para fazer a sombra. Eu achei que essa combinação ficou bem bonita. Eu usei cores de pêssego, creme, né? Talvez um blush ou uma areia para finalizar. E fica bem bonitinha a combinação, fica bem delicadinha, tá? Então, esse aí vai ter um pouquinho de dificuldade de adaptar, mas dá certo também. Se você não tiver essa caixinha, tá? Mas não deixe de fazer por causa disso. Bom, então eu finalizei aí com a cor mais clara, fechando o nosso degradê, olha aí. Ficou bem delicadinha essa, né? Gostei demais dela. Vou salvar para fazer depois, em outros desenhos, né? Bom, agora a gente vai para a combinação da flor 6. Eu usei aqui o 4222, o 4171, o 4166 e o 4139. Quis sair de um tom de roxo bem escuro para um lilás claro. Simplesmente fiz o degradê do escuro para o claro. Nessa primeira flor aí, né? Eu fiz o degradê do escuro para o claro de baixo para cima. E na outra, eu fiz do escuro para o claro de cima para baixo. Da beirada para o miolo. Só para dar uma diferenciadinha assim, mas as cores foram as mesmas, tá? Então, eu sigo aí finalizando o degradê, deixando a pontinha mais clara para passar a cor que eu vou finalizar, que é um lilás. E aí, agora eu mostrei uma pétala só para vocês verem que eu inverti o degradê, né? Como eu falei, do mais escuro, da ponta pro miolo. Agora, combinação de flor 7, que são as combinações, que são as cores 4154 e 4140. Um degradê bem simplesinho, e aí eu tô mostrando que eu inverti, tá? Então, eu fui variando o degradê. Alguns eu coloquei do centro para a ponta e outros da ponta para o centro. Só para dar uma diferenciada mesmo de iluminação, assim. E aí, são cores de lilás e lavanda, tá? Então, foram essas duas cores que eu utilizei aí. Essas duas cores são bem comuns de achar nas caixas, né? É um lilás e um lavanda. Se não tiver o lavanda, é pegar um rosa mais clarinho para finalizar esse degradê aí, que fica bom também. Bom, agora é a combinação da flor 8. São somente duas cores, eu quis deixar ela mais num tom coral. Então, eu usei as cores 3150 e 4008.
Se você não tiver, você pode pegar um vermelho, meio alaranjado, e um rosa mais claro para finalizar. Aqui eu usei uma cor só, é a flor de número 9. Eu usei a cor 4005, que é um rosa claro. Não tão claro, né? Mas é claro. Fiz chapadão mesmo, sem muito detalhe, porque a florzinha é pequena. Aqui é a mesma cor, 4005. Agora a flor 10, 2031 é o número da cor. É um azul escuro, bem simples também, bem chapadão, porque flor pequena não dá muito para ficar fazendo degradê, né? E nem era o meu objetivo. Aqui também, flor 10, bem simplesinho, bem chapadão mesmo, para finalizar aí as nossas combinações de flores. Agora eu tô usando a combinação de folha 1, tá? Que é o 5.426 e o 5.088. É um tom de verde musgo, então peguei um tom de verde musgo escuro e um tom mais claro para finalizar o degradê. Então, são cores que tem em toda a caixa de lápis de cor, com algumas exceções, né? Mas sempre dá para adaptar, gente. Então, é só olhar bem atenta aí às cores que tá usando, né? E tentar achar o mais próximo possível delas. Nem sempre você precisa ter a caixinha que eu tô usando para poder fazer o mesmo colorido. Então, eu sigo aí fazendo ainda a mesma combinação que é a da folha 1 e vou avançando aí mais um pouco. Bom, espero ter companhia nesse colorido, hein, gente? Tô me esforçando para colocar o máximo de vídeo narrado aqui para vocês, que eu sei que vocês gostam. Então, sempre que der, eu vou fazer assim, tá? Bom, agora eu passei para a combinação de folha 2. Eu usei as cores 5.099 e 5.036. E fiz um detalhe aí com a cor mais escura, que seria um verde escuro, verde musgo escuro, 5.426. Então, só fiz aí um degradê basiquinho e aí agora eu usei o verde musgo que eu falei. Bom, agora, aqui eu usei somente a cor 5.099, que é um verde grama, né? Bem chapadão, sem segredo. Agora, vamos para a combinação do miolo 1. Eu usei as cores 6.191, 6.201 e 6.080. São 3 tons de marrom, um bem escuro, quase preto, tipo um sépia, um marrom intermediário e um marrom mais claro. Se você quiser usar um preto também para deixar... aí eu usei o preto para fazer essas pontinhas aí, ó, no miolo da planta. E você pode usar o preto para fazer o contorno aí, ó, para aumentar a sombra e o contraste. Aí, eu peguei o marrom mais claro, que seria o 6.080, mas vocês podem pegar qualquer marrom mais claro. E aqui estou simplesmente repetindo o processo com as combinações do miolo 1. É sempre bom usar um preto para aumentar o contraste aí do degradê, né? E fazer uma sombra, eu gosto muito de fazer isso. Então, fica aí a dica para vocês também. Agora, eu vou para a combinação do miolo 2, que eu usei aqui o 3060, que é um laranja escuro, e o 1061, que é um amarelo escuro. Então, eu fiz um degradê destas duas cores aí. E fui completando aí os outros miolos. É bom ter esses vídeos narrados, né, gente? Porque a gente se sente mais acompanhada, assim, na hora de colorir. Pelo menos eu gosto muito. Bom, agora eu peguei um verde bem escuro, que é o 5.511, mas você pode pegar um verde escuro qualquer aí. E fui preenchendo todo o fundo. Eu imaginei mais ou menos aí um círculo em volta dessa guirlanda, né? E fui clareando a mão, né, no verde aí para finalizar. Depois eu inventei de colocar um giz pastel seco, errei a cor, peguei uma cor mais escura para tentar finalizar, mas não ficou muito bom, gente.
Eu tentei misturar aí um tom de verde claro com um tom de verde escuro, não deu certo, para tentar chegar na cor que eu queria. Então, eu deixei para vocês verem, mas se eu fosse você, eu deixava sem o giz pastel seco, tá? Ou tentasse colocar uma cor no fundo que ficasse mais próximo do giz pastel. Aí, eu fui passando caneta gel no que sobrou, no que a gente não fez aqui com lápis de cor, tá? Eu comecei a filmar, mas aí acabou a bateria do meu celular, então acabou que eu não filmei o resto do processo. Mas foi tudo com caneta gel. Eu usei a híbride da Pentel. Bom, então este foi o resultado final. Eu amei fazer esse colorido, eu gostei demais da combinação de cores, gostei de tudo, tudo mesmo. A única coisa que eu não gostei, e que se você for fazer aí, não faça que nem eu fiz, que eu passei um giz pastel seco aqui, ó. Só que eu não consegui encontrar o mesmo tom do lápis que eu usei, e achei que ficou muito diferente, olha. Mas deu pra dar uma esfumada aí. Até que ficou legal, mas não ficou do jeito que eu queria. Então, eu aconselho a você ou a não fazer, ou antes de fazer esse fundo aqui, encontrar um lápis que tenha um giz pastel seco que complemente, tá? Então, vocês podem ver que eu completei aqui, ó, as folhas pequenas com giz pastel, ó, com giz pastel, com caneta glitter. Olha aí. Então, ficou muita caneta glitter e muito lápis de cor. Esse foi o resultado final. Aqui também é glitter. Eu gosto de colocar glitter para dar um charme, né? Olha aí. E fiz também uns pontinhos com caneta glitter do lado de fora. E aí tem os detalhes com a caneta branca que eu fiz aqui. E essa flor que eu queria que ficasse mais parecendo pétalas brancas, eu contornei ela todinho com a posca branca. Tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você também quiser pintar esta ilustração, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você adquirir a sua, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se reproduzirem, não esqueça de me mostrar lá no @corincô. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e se ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo.